Com a combinação incrível de chocolate e maracujá, o bolo bombom de maracujá forma uma explosão de sabores e deixa todo mundo com água na boca. Ele é perfeito para você vender e faturar muito. Esse é o 6º vídeo do nosso especial bolo de feira e eu vou te ensinar a fazer esse bolo que é azedinho na medida certa, chocolatudo, super molhadinho e muito recheado, que faz o maior sucesso e que não pode faltar no seu menu. Os clientes vão fazer fila para comprar uma fatia desse bolo. Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma receita e deixa aquele joinha que você sabe, né? Ajuda muito o nosso trabalho. Já aproveita e me conta aqui embaixo nos comentários qual o próximo sabor de bolo de feira que você quer ver aqui no nosso especial. Ou então manda aquele coraçãozinho mesmo, que é para eu saber que você está curtindo o nosso conteúdo. E fica comigo até o final, porque eu vou te dar dicas valiosas sobre armazenamento, validade e precificação que vão fazer toda a diferença na sua produção. Não esqueça que todas as medidas dos ingredientes em gramas estão certinhas aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Fica logo embaixo do título. Agora, prepare a sua cozinha e vamos para a receita. Bom, agora vamos montar o nosso bolo bombom de maracujá? Eu já estou com a nossa massa pronta e eu cortei ela gelada para não esfarelar. Olha como ela é super fofinha. Os recheios também já estão prontos e descansados. Hoje eu vou usar o nosso recheio cremoso de chocolate, o recheio trufado de maracujá e também a nossa calda para bolo de feira. Nós já temos todos esses preparos prontos, feitos aqui no canal. Então, para a gente não se estender demais, eu não vou mostrar novamente nesse vídeo. Mas vou deixar o link de todos esses vídeos aqui embaixo na descrição para você assistir depois que a gente terminar o nosso bolo bombom de maracujá, tá certo? Então, vamos para a montagem do nosso bolo de feira? Para montar o bolo, eu vou usar uma forma que tem 25 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. Foi a mesma forma que a gente usou para assar a massa. Eu vou começar forrando essa forma com um saquinho plástico. Eu vou usar aquele saquinho para congelamento mesmo que eu abri. Então eu coloco um saquinho nessa direção e outro saquinho na direção oposta. Assim fica muito mais fácil para a gente desenformar esse bolo depois que estiver pronto. Forma forrada, agora a gente vem com o primeiro disco de massa. Rego a massa usando 200 ml de calda. E eu venho para a primeira camada de recheio, que é o recheio trufado de maracujá. Para ele eu vou usar o bico perlê, que é esse bico aqui que não tem desenho. Eu gosto de usar a manga de confeitar e o bico, que é para as camadas ficarem todas da mesma altura. Aqui eu estou usando o recheio de maracujá na textura cremosa mesmo, mas se você preferir, pode adicionar chantilly, que é para deixar ele um pouco mais aerado e fazer uma mousse de maracujá. Eu fiz o recheio usando a polpa de maracujá batida, então por isso que eu tenho as sementinhas aqui aparentes. Eu gosto desse jeito, mas se você não gosta das sementinhas, não tem problema. Pode fazer o recheio usando suco concentrado de maracujá mesmo. E aí, como eu já sei a quantidade certinha de recheio, que é uma receita e meia, eu vou colocando todo o recheio aqui no bolo. Depois de distribuir todo o recheio, eu venho acertando com a colher. Assim a gente tem um bolo bem nivelado. E coloco a segunda camada de massa. Adiciono mais 200 ml de calda. E venho com a camada de recheio cremoso de chocolate. E não esquece, o passo a passo desse recheio super detalhado está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Depois de distribuir todo o recheio, eu venho acertando com a colher. Eu gosto muito de brincar com as texturas nos meus bolos, então para criar essa sensação, eu vou colocar pedacinhos de chocolate por cima da camada de brigadeiro. Agora eu venho com o último disco de massa e eu vou regar levemente a parte interna desse disco. Viro e coloco ele sobre o bolo. Pressiono levemente só para a gente deixar tudo bem retinho. E finalizo com o restante da calda.
E olha só que altura linda, nosso bolo chegou quase aqui ao topo da forma. Depois que a gente desenformar esse bolo, a gente vai virar ele ao contrário. Por isso que eu coloquei primeiro a camada de maracujá, porque eu quero que ela fique mais próxima do topo. Aqui por cima, por último, eu coloquei a base do bolo. Essa camada é um pouco mais resistente e ela vai facilitar e me trazer um pouco mais de segurança também no transporte. Agora a gente vai fechar o saquinho, isso vai garantir que o bolo fique bem úmido. E vou levar para a geladeira por pelo menos 6 horas antes de decorar. Para decorar o bolo, a gente vai fazer uma ganache de chantilly. Eu gosto dessa ganache porque ela é muito saborosa, macia, fácil de fazer e principalmente muito resistente. Mas se você quiser, pode decorar o bolo só com chantilly mesmo, tá? Aqui eu estou usando 700 gramas de cobertura fracionada e eu vou levar essa cobertura para derreter no micro-ondas. E agora eu vou mexer até desfazer toda a cobertura. A cobertura está totalmente derretida, mas ela está quente demais. Preciso deixar ela chegar à temperatura ambiente ou uma temperatura ali por volta de 38 graus. Se você tiver um termômetro, pode usar para conferir. Agora que a cobertura está fria, eu vou adicionar 245 gramas de chantilly também em temperatura ambiente e vou misturar tudo muito bem. Eu estou passando as medidas em gramas porque as ganaches precisam de precisão mesmo. Se a quantidade não estiver exata, ela não vai ficar na textura correta. E é importante que os dois ingredientes estejam em temperatura ambiente, que é para a ganache não talhar, tá certo? Se o seu chantilly estiver gelado, você pode levar ele para o micro-ondas um pouquinho antes de colocar sobre a cobertura. Vou misturando tudo muito bem. E a ganache já vai chegando ao ponto. A ganache está prontinha e agora é só aplicar no bolo. Olha só que beleza de textura. Depois de 6 horas na geladeira, vamos decorar o bolo? Eu vou passar um pouquinho de brigadeiro aqui no prato, que é para o bolo ficar bem colado nesse prato para facilitar o transporte. Estou usando brigadeiro, mas você pode usar glucose também se preferir, tá? Aí agora é só abrir o saquinho. E aí eu coloco o prato aqui por cima. Viro a forma. E não esquece de conferir se o bolo está bem centralizado no prato. Vou retirar a nossa forma. Também vou retirar o saquinho. E olha só que beleza de montagem. Já dá água na boca só da gente ver o bolo desse jeito mesmo. Então agora vamos cobrir essa belezinha. Eu vou passar uma camada de ganache bem fininha nas laterais do bolo, só para a gente cobrir qualquer imperfeição que tiver por aqui. Eu coloco a ganache aqui na pontinha da espátula e venho passando nas laterais. Essa camada é bem fininha, é só para cobrir os buraquinhos, cobrir as imperfeições mesmo e evitar que a gente crie bolhas durante a aplicação da ganache. A pré-camada já está pronta. Eu coloquei a ganache em uma manga de confeitar e vou usar o bico serra para aplicar ela no bolo. Ele é um bico achatadinho e eu vou virar ao contrário para fazer essa aplicação, porque eu quero uma camada fininha de ganache e quero que a parte reta fique para fora para ficar mais fácil de alisar. E agora é tudo muito fácil. Eu vou encostar o bico no bolo, pressionar a manga e vou girando a bailarina. E depois de preencher as laterais, eu vou preenchendo o topo também. Já aproveita e me conta aqui nos comentários qual o próximo sabor de bolo de feira você quer ver aqui, hein? Quem sabe ele não vem pro canal. E a gente vai começar o alisamento pelo topo. Eu vou usar uma espátula angulada, inclino ela levemente e vou girando, que é pra gente deixar o topo bem lisinho. Retiro o excesso e depois nós vamos para as laterais. Eu posiciono a espátula de alisamento aqui na lateral e vou girando. E aonde eu perceber que está faltando ganache, eu reponho.
E agora que as laterais estão prontas, a gente vem deixando o topo bem lisinho. É só colocar a espátula e empurrar a ganache para o centro do bolo. Se estragar ou não ficar muito liso, você pode dar uma leve aquecida na ponta da espátula com água quente e vir acertando tudo. E agora já está tudo prontinho. Olha só como esse bolo fica lindo. Agora que eu já cobri o bolo, a gente vai finalizar a decoração. Mas antes disso, nós vamos marcar o topo com o marcador de fatias para ficar tudo bem certinho. Eu estou usando o marcador de fatias com 12 fatias. A gente só vai posicionar ele por cima do bolo, dou uma leve pressionadinha. Eu vou usar o marcador para marcar as fatias, porque isso facilita muito o trabalho na hora de vender. A gente tem fatias iguais, do mesmo tamanho, de uma forma super fácil. Eu vou usar o restinho da ganache que sobrou para fazer um detalhe aqui no topo. E aqui eu estou usando o bico 32. Ele é um bico pequeno, que faz um acabamento bem delicado e a gente vai fazer movimentos circulares, como se fosse uma cordinha aqui no topo do bolo. Pressiono e vou girando o meu punho. E vou também colocar raspinhas de chocolate branco que eu fiz com o raspador para chocolate da Blue Star no topo para decorar. E eu estou usando raspinha de chocolate branco, mas você pode usar raspinha de chocolate meio amargo ou de chocolate ao leite também, se você preferir. E olha só, que coisa mais perfeita e que decoração super fácil de fazer. E que o nosso bolo ficou lindo por fora, a gente já sabe, né? Agora eu vou te mostrar que ele ficou lindo também por dentro. Para cortar, eu vou seguir as marcações. E olha que fatia perfeita! Se você ainda não experimentou a combinação de maracujá com chocolate, não sabe o que está perdendo. Esse bolo fica delicioso! E para deixar tudo ainda mais gostoso, eu vou colocar a caldinha de chocolate bem cremosa que derrete na boca aqui por cima. Agora me conta, tem como resistir a uma delícia de bolo desses? Quer facilitar ainda mais a sua produção? Os materiais que eu usei nessa e em outras receitas estão aqui embaixo na descrição. É só clicar nos links e garantir os seus produtos. E o melhor, comprando por esses links você apoia o canal para que a gente traga ainda mais receitas incríveis para você. Me conta nos comentários que sabores de bolo de feira você quer ver aqui no canal, hein? A validade desse bolo é de até 5 dias, ou seja, você pode programar a sua produção, fazer com antecedência. Esses bolos de feira são bolos para a gente consumir geladinhos mesmo, então eu sempre indico que você deixe ele no congelador por algumas horas, coberto com filme antes de expor. Leve ele para a feira quase congelado mesmo, assim o bolo se conserva geladinho por mais tempo. Esse bolo rendeu 12 fatias, mas você pode cortar como preferir, em pedaços maiores ou pedaços menores, dependendo, claro, da sua estratégia de vendas. Eu deixei as informações de preço de custo e sugestão de preço de venda aqui embaixo na descrição do vídeo, mas é importantíssimo que você calcule o seu preço de acordo com os insumos aí na sua região. E você não precisa vender só em feira não, tá? Pode vender no delivery, pode montar a mesa em parques, praças, avenidas, até mesmo na frente da sua casa e vender muita fatia de bolo. Faz esse bolo aí na sua produção, me conta como foi, porque eu tenho certeza que todo mundo vai amar. E aí, me conta, o que você achou do nosso bolo bombom de maracujá? Me conta também que outras receitas você gostaria de ver por aqui. E se você quer ver outros sabores de bolos recheados deliciosos que deixam todo mundo com água na boca, separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo com o nosso próximo bolo de feira. Um grande beijo e até mais!